Muito bom dia, gente. Estamos começando mais uma entrevista aqui na TV City. Nessa sexta-feira, a convidada de hoje é a Nívia Paludetto, ela que é diretora técnica de saúde, responsável pelo Hemonúcleo de Assis. É um prazer recebê-la aqui. Prazer é nosso, bom dia. Bom dia. Então, para a gente começar, vamos falar onde que está localizado o Hemonúcleo de Assis hoje. O Hemonúcleo de Assis é uma parte do Hospital Regional de Assis que fica localizado na rua Simprônio Alves dos Santos, sem número. Legal. Qual que é o tipo de trabalhos que vocês realizam lá para atrair o público hoje, para que eles se conscientizem e para doar o sangue? Muitas campanhas são lançadas pelo Ministério da Saúde. Essa, por exemplo, é uma campanha, que eu estou usando. Ajudar está no sangue. Então, além dessas campanhas, nós também fazemos parcerias com a comunidade, parcerias com as empresas, e também divulgamos nas mídias sociais. Na medida do possível, nós estamos sempre pedindo para os familiares, fazemos grupos de conversas também no hospital, de pacientes que se internam, de pacientes que vão passar por cirurgia. Então, esses são alguns dos nossos trabalhos de divulgação. E hoje está tendo bastante resultado com essas campanhas que vocês estão realizando? Nós temos limites de sangue aceitáveis, porque existem limites que são acima ou abaixo. Então, nós mantemos os limites, conseguimos transfundir todos os pacientes que precisam e têm necessidade também de cirurgia até o momento. Legal. Ano passado nós divulgamos aqui no site que pessoas queriam realizar a doação de sangue, porém às 7 da manhã esse horário continua? Sim, o horário do nosso atendimento é das 7 da manhã ao meio-dia, de segunda a sexta-feira. Para a doação de sangue, o pessoal tem bastante curiosidade, assim, né? Quais são os medicamentos? É necessário fazer algum exame antes, né? Para fazer a doação de sangue? Na verdade, não. Para ser um doador de sangue, você precisa estar em bom estado de saúde, né? Algumas medicações realmente contraindicam, algumas por algum período mais longo ou mais curto, como, por exemplo, beta-bloqueadores. Mas, assim, a lista de medicamentos é grande. Interessante dizer que alguns pré-requisitos básicos para doar sangue é estar se sentindo bem e saudável, com saúde. E lá a gente verifica quais são os medicamentos que podem ou não, porque o doador ele vai passar primeiro por um cadastro, depois ele vai passar por uma longa entrevista clínica, onde serão perguntados vários aspectos da vida do doador. Falando de uma forma geral, o que impede para a pessoa doar o sangue hoje? Como eu te disse, a pessoa precisa estar em bom estado de saúde, né? Não apresentar febres, emagrecimentos assim nos últimos 3 meses sem explicação. Estar assim, tomando medicação, mas às vezes pode ser uma medicação controlada, isso aí a gente tem que avaliar na hora, mas principalmente as doenças transmissíveis pelo sangue são impedimento para a doação. E é necessário fazer o jejum antes da doação? Não, muito pelo contrário. O doador ele precisa estar bem alimentado. Só não pode ter assim comido uma alimentação copiosa, gordurosa, e se ele tiver feito uma alimentação copiosa, tem que esperar 2 horas antes da doação. A doação de sangue afina ou engrossa o sangue? Isso é um mito. É um A doação de sangue não engrossa o sangue e também não afina o sangue. E quais as doenças hoje que impedem a doação de sangue assim? Então, as principais doenças são as transmissíveis pelo sangue, como, por exemplo, hepatite, HIV, né, essas doenças que podem ser transmitidas pela doação. E com que frequência uma pessoa pode doar sangue durante o ano? Como que funciona tudo isso? Sim, as mulheres elas podem doar o sangue até 3 vezes no ano, né, com intervalo de 3 meses. O homem ele pode doar com intervalo de 2 meses, mas não pode ultrapassar 4 doações ao ano. E tem idade para ser doador? O adolescente ele pode iniciar doando sangue de 16 anos até o jovem de 69 anos. Mas aí, para os adolescentes, né, de 16, os menores, há algumas condições especiais, e para também as pessoas de 60 anos até 69 também algumas condições especiais, mas de uma forma geral de 16 a 69 anos. Legal. E o peso certo para fazer a doação existe? Acima de 50 quilos. Acima de 50 quilos. Chegou uma pergunta aqui para a gente do Edson Mendes. Ele está perguntando, quem já teve hepatite pode doar sangue? Se ele teve hepatite depois dos 11 anos, não é recomendado que ele doe sangue.
Mas se for antes dos 11 anos, aí tem que avaliar o tipo de hepatite que ele teve ou não. Mas, de maneira geral, quem teve hepatite não deve doar sangue. Legal. A não ser que for uma hepatite A, né, que se pudesse ser constatado. Legal. Gente, estamos aqui com a Nívia, ela que é responsável pelo Hemonúcleo de Assis. E se você tem alguma dúvida sobre doação de sangue, manda para a gente que ela está aqui para ajudar vocês a esclarecer isso. Nívia, outra pergunta que chegou aqui é da Márcia Pereira. Ela está perguntando, quem fuma pode doar sangue? Quem fuma pode doar sangue, mas precisa prestar atenção que não pode doar sangue. Se tiver fumado, tem que esperar 2 horas antes de doar. Então, pode sim doar sangue, mas apenas esperar 2 horas para iniciar a doação. E quem está amamentando? Quem amamenta, cada serviço ele age de uma forma, mas quem amamenta pode depois, se tiver depois do parto, depois de 1 ano, ele pode doar sangue. A mãezinha pode doar sangue. Legal. Se doar sempre, você tem que... Se doar uma vez, quer dizer, tem que doar sempre? Não, isso também é um mito. Mas o importante é frisar que os doadores sejam doadores de repetição, porque às vezes alguém vai doar uma vez porque tem algum familiar precisando ou algum conhecido e depois ela deixa de ser doador. O importante é que a pessoa ela seja um doador de repetição, ou seja, mais de uma vez ao ano. Nívia, diante de tantas campanhas que vocês realizam aí, as pessoas ainda têm muito receio em doar sangue, porque tem muito medo. Realmente tem muito medo, mas doar sangue é totalmente seguro, né? Os equipamentos eles são hoje de última geração, a gente colhe somente aquilo que é necessário, os insumos são todos estéreis. Lógico que pode haver alguma reação, né? Algumas pessoas podem se sentir mal, mas nada que leve a reações assim graves. A gente nunca teve no hemonúcleo nenhuma reação adversa, grave durante a doação. Tem muita gente que pergunta também sobre o caso de fazer tatuagem e fazer a doação de sangue. Como que é esse caso? Sim, às vezes as pessoas acham que por ter tatuagem não pode doar, mas elas podem doar depois de 1 ano que a tatuagem foi efetuada. Tem que ser apenas depois Sim, de 1 ano? tem que esperar 1 ano. Legal. O procedimento de doação oferece algum risco para o Então, como doador? eu te disse, não oferece risco. O que pode acontecer é alguma reação leve, alguma tontura que a pessoa pode sentir ali no momento. Mas são reações leves que a gente pode contornar ali na situação e a pessoa sai, e vai normalmente para casa. Funcionário público, ele tem direito a um dia de folga? Tem diferença do funcionário estadual para o municipal? Então, na verdade, cada município trabalha, às vezes, com as suas próprias leis, mas, de uma forma geral, os funcionários, sejam eles CLT ou sejam eles municipais ou estaduais, eles têm direito a um dia de serviço pela legislação. Um dia de folga de serviço. Tem direito a um dia de folga? Sim. Entendi. E com a chegada do fim do ano agora, diminuem, aumentam as doações? Como que está sendo para vocês lá no Hemonúcleo? Dia 25/11 foi o dia nacional do doador voluntário de sangue. E a gente trabalhou no mês de novembro intensificando as doações, de uma forma bastante significativa. Então, a gente agora está com os estoques de sangue, graças a Deus, regularizados, porque a gente tem, sim, a experiência de que na semana do Natal, na semana do Ano Novo, as doações realmente baixam mesmo, porque as pessoas estão viajando de férias ou preocupadas com suas confraternizações e realmente os estoques abaixam. Mas a gente fez um trabalho bastante intenso no mês de novembro, no final do mês de novembro e no início do mês de dezembro, para manter os estoques estáveis. Mas é importante frisar que janeiro a gente precisa começar de novo, a intensificar, porque o sangue também tem uma validade. Nívia, gostaria que você falasse um pouco da sua história com o Hemonúcleo. O que te influenciou a seguir essa carreira, a trabalhar com isso? Então, eu acredito que todo o trabalho que nós realizamos é um trabalho que Deus nos colocou para fazer na Terra, e eu tenho certeza disso, que eu realizo essa missão na Terra. É interessante porque meu avô, quando eu era pequena, ele precisou muito tomar sangue. Então, ele era um paciente que tinha uma doença crônica, que é uma das necessidades da transfusão de sangue. E eu via meu avô sempre necessitando de pessoas, porque o sangue ele não pode ser produzido artificialmente. Então, ele precisou do ato voluntário de alguém para manter a vida dele por muitos e muitos anos.
E então hoje a minha contribuição, né, para as pessoas é trabalhar em favor daqueles que precisam. E também minha mãe também precisou quando fez uma cirurgia cardíaca grande, e ela sempre falava: olha, eu oro a Deus todos os dias por essas pessoas que salvaram a minha vida. Então eu tenho uma história não somente de trabalho, mas também uma história de agradecimento, sabe, às pessoas, ao trabalho das pessoas também que realizam, porque muito pelo contrário que as pessoas às vezes pensam, que a doação acaba ali, e é simples. A doação não acaba ali. Depois que o hemonúcleo se fecha, as portas se fecham, a gente vai processar esse sangue, a gente tem um controle de qualidade rigorosíssimo. Tem todo um processo. Então, são muitas pessoas envolvidas nesse processo. Legal. Em cada doação, quanto é colhido? Tem um padrão? Na verdade, para os homens, 9 ml por quilo de peso. E para as mulheres, 8 ml por quilo de peso. De uma forma geral, de 400 a 450 ml por doação. Legal. O que precisa levar no dia para fazer a doação? Algum documento? É muito importante enfatizar que o doador precisa levar um documento oficial com foto. Esse documento, é importante que ele esteja atualizado, é importante que a gente possa reconhecer o doador nesta foto, né? Porque esse cadastro vai ficar lá pelo resto da vida dele. Então, e o Ministério da Saúde também diz que não é possível doar sangue sem um documento oficial com foto. Então, é importante para quem vai doar sangue e para quem vai receber sangue também, que o doador se identifique. Legal, queria mandar um abraço pro pessoal que está nos assistindo hoje, agora, né? Que vocês esperam estar aproveitando a entrevista, seja proveitosa para vocês. E chegou uma pergunta aqui do Vinícius Almeida. Ele falou: fiz uma cirurgia no mês passado, já posso doar sangue? Algumas cirurgias contraindicam a doação por 3 meses, outras por 6 meses, outras por 1 ano. Então a gente precisa ver qual foi a cirurgia que ele fez. Outra pergunta aqui é da Rosilene Demarque. Ela perguntou: uma pessoa que já teve uma doença autoimune pode fazer a doação? Não, nós não colhemos sangue de doenças autoimunes. Legal. Depois da doação de sangue, devo seguir uma recomendação médica em questão de alimentação? Como que funciona? Então, é importante dizer que a doação, ela necessita, depois, após a doação, que a pessoa ela tome bastante líquido para repor aquele volume que ela perdeu. Mas não tem nenhuma dieta específica para o doador após a doação. Apenas um repouso, não ficar fazendo assim exercícios intensos, né? Isso daí depende de cada doador. Tem doador que às vezes se sente mal, tem doador que às vezes se sente normal, mas é bom evitar exercícios físicos rigorosos e tal. Essas bolsas de sangue que são colhidas por vocês, é somente para Assis ou também para a região? Não, é importante dizer que nós distribuímos mais de 180 bolsas. Então, o Hospital Regional de Assis ele tem hospitais conveniados. Algumas bolsas a gente manda preparada já para os hospitais pequenos, como, por exemplo, Cândido Mota, Maracaí, né? Algumas agências aqui mesmo de hospitais de Assis. E outras bolsas a gente manda para estoque, como, por exemplo, Paraguaçu, todos os hospitais de Assis. Então, nós colhemos para Assis inteiro e ainda outros hospitais da região. Então, a gente distribui esse sangue. E é por isso que vocês precisam tanto, né? Não é só para a cidade de Assis, é para a região toda. Sim, é para a região. Mulher pode doar sangue em período de menstruação? Sim, ela pode. Pode, não tem nenhum problema, não nenhum tem risco? contraindicação. Quem doa sangue emagrece? Não emagrece, É um mito também não engorda. E quem recebeu transfusão de sangue, pode ser doador de sangue? Sim, pode, desde que respeite o período de intervalo de 1 ano. Entendi. Qual a quantidade de sangue coletada de uma pessoa? Então, na verdade, é 400 a 450 ml de sangue. Legal. Tem bastante pessoas nos assistindo neste momento. Sim, legal. Aqui chegou mais uma pergunta do Pedro Soares. Ele está perguntando: quem está fazendo o tratamento para acne pode doar sangue? Então, depende da medicação que ele estiver tomando. Tem uma medicação para acne que contraindica a doação. Legal. Outra pergunta que chegou aqui é do Reinaldo. Ele perguntou: quem já teve sífilis pode doar sangue? Tem algum risco? Então, daí a gente vai precisar conversar na entrevista para saber se essa sífilis foi tratada. Se ela foi tratada, sim. Legal, Enive, esse sangue que é tirado da gente, né, que é colhido, não faz falta?
Como que funciona? Não, jamais. É tirado uma quantidade que se você pode até sofrer um acidente, perder um pouco de sangue ainda, que você não vai te fazer falta. Quem já teve câncer, a doação é normal? Então, a doação contraindicado em casos de pessoas que tiveram câncer. Legal. Hipertenso, pode doar sangue? Desde que essa hipertensão esteja controlada e dependendo da medicação que ele tome. E quem está com anemia, ele pode doar sangue, tem que... Não pode doar sangue. Quem está anêmico não pode. Inclusive, precisa estar com os índices do hematócrito um pouquinho acima do limite normal. Legal. Nívia, fala um pouquinho pra gente, assim, um caso, assim, que marcou o hemonúcleo, assim, que realmente mexeu com vocês que trabalham lá. Então, a gente tem vários casos. Às vezes tem casos, por exemplo, de pacientes que chegam e têm doenças crônicas, como eu te disse, dessa do meu avô, que tomam sangue todo mês, por exemplo, tem aplasia medular. A gente vai ficando amigo da família, sabe? A gente vai tendo eles como aliado e eles a gente. Às vezes eles chegam bravos porque, às vezes, eles não conseguem o sangue. Eles dizem assim, mas vocês têm que conseguir. E aí a gente tem uma luta para conseguir o sangue, né? Não é fácil, às vezes, alguns tipos de sangue, que às vezes são raros. E esses pacientes crônicos, eles têm algumas particularidades, eles precisam, às vezes, de sangue específico para eles, porque não é somente o tipo A, BO e RH. Existem vários antígenos e, às vezes, esses pacientes são sensibilizados, o que torna mais difícil ainda. Quanto mais você toma sangue, mais sensibilizado você se torna. Então, o sangue, às vezes, precisa ser mais compatível ainda com você, porque o único sangue que é realmente 100% compatível é o seu mesmo. Então, o sangue de outra pessoa nunca vai ser 100% compatível. Então, a gente tem assim, vários casos que a gente se torna amigo. E a gente tinha um paciente, assim, que ele era de candidomota, ele precisava do sangue, e ele tomou sangue muitos anos com a gente, agora ele veio a falecer, mas assim, a esposa até hoje tem amizade com a gente. Então, a gente tem muitos casos também de RN que já tomaram muito sangue, porque os recém-nascidos também precisam, às vezes. E é tão importante saber que depois eles estão crescidos, estão bem, né? Então, isso é muito gratificante na nossa área. Legal. Você acha que as pessoas hoje em dia têm um receio assim de doar sangue por conta... O maior influenciador é o medo, por conta da agulha? Tem muita gente que fala isso. Eu acho que talvez no Brasil a gente não tenha esse hábito de doar sangue, porque às vezes a gente não precisou, né? Então, às vezes alguém da nossa família não precisou, então a gente não se preocupa talvez com isso, né? Mas eu acredito que também possa haver a questão do medo, né? A questão do tempo. Mas assim, é importante dizer que doar sangue não é assim muito demorado, né? Às vezes a gente não tem muitas pessoas na sala de espera e são assim, vamos dizer, minutos ou uma hora que pode salvar muitas vidas. Como que funciona a dinâmica dentro do hemonúcleo? Quando sai uma bolsa de sangue, tem que ser reposta, né? Por isso que as pessoas fazem tantas campanhas aí, quando acontece algum acidente, alguma coisa. Sim, a gente trabalha, como eu te disse no início, com estoques. Então, a gente faz um estudo de tudo aquilo que sai, né, com uma fórmula que o Ministério da Saúde, né, nos ensina. Então, a gente precisa ter um estoque mínimo necessário. Se a gente tem abaixo ou acima daquele estoque, então a gente vai trabalhando, né, conforme esse indicador. Esse indicador nos mostra quando é preciso estar repondo esse sangue ou se não é necessário estar repondo esse sangue que o doador, que o paciente precisa. Legal. Aqui na região, perto de Assis, onde mais tem hemonúcleo, hemocentro? Então, eu conheço o Hemocentro de Marília, né, em Presidente Prudente, e também tem um banco de sangue em Ourinhos. Legal. Nívia, eu gostaria que você mandasse uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo, os encorajando para realmente se conscientizar a doar o sangue, porque é uma coisa que a gente precisa muito. Está em falta e as pessoas, às vezes, por conta do medo que a gente falou tanto aqui, pode ser. não doam. Então, eu gostaria de dizer que são poucos minutos da sua vida, é algo que não fará falta para o seu organismo, que ele vai repor em 24 horas o volume perdido, que é importante manter os estoques de sangue, porque nós não sabemos quando vamos precisar. E todos nós podemos precisar, então é importante manter os estoques do banco de sangue em níveis aceitáveis, porque o banco de sangue ele fornece sangue para toda a região. Então, ainda mais agora nesse período de férias, né, é importante que a sua colaboração e o seu ato de amor. Que você possa se conscientizar
com essa Sim. ação que é tão bonita, né? Sim. Gostaria que você reforçasse o endereço. Fica no Hospital Regional de Assis, que está localizado, na verdade, na Praça Simprônio Alves dos Santos, sem número. Beleza, eu queria agradecer sua presença aqui hoje Eu que na TV agradeço. City. Espero que a gente tenha esclarecido as dúvidas de vocês, pessoal. E segunda-feira a gente volta com mais uma entrevista às 10 horas. Eu vou ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau.